Bom, gente, quem está fazendo uma campanha também impressionante desde que assumiu o clube é o Felipe Luiz no Flamengo, né? O Felipe Luiz no Flamengo, ele tem 11 jogos, são 7 vitórias, 3 empates e só uma derrota. Foi a derrota para o Fluminense, né? O Felipe Luiz, nesse momento, ele tem 72,7% de aproveitamento à frente do Flamengo e já um título de expressão como treinador. Mauro César Pereira. Eu, quando elogio o Felipe Luiz, eu elogio muito aqui no programa, eu falo muito dessa coragem dele de colocar quem ele tem sem ficar reclamando em coletivo. Não é, o Felipe Luiz não costuma ficar falando, tenho muitos desfalques, não vou contar com esse jogador, não tenho isso, não tenho aquilo. Não, ele pega o que ele tem de melhor e bota pra jogar. E eu já falei aqui que eu vi o crescimento de muito jogador com o Felipe Luiz. O Léo Ortiz, o Wesley, o próprio Everton Araújo cresceu muito com o Felipe Luiz. E o Matheus Gonçalves é um deles, que ele joga muito melhor agora com o Felipe Luiz. Ontem fez gol, agora ele já lançou esse Guilherme, também, que é um jogador que eu nunca tinha visto, né, jogar. Provavelmente o Mauro César Pereira já tenha visto esse garoto jogar mais do que eu. E é um trabalho, Mauro, que vem entregando muito. O que eu quero perguntar, o que esse trabalho do Felipe Luiz já passa de esperança para o torcedor rubro-negro para o ano que vem? Porque, sendo sincero, esse ano não dá para brigar mais. Não dá para brigar por título brasileiro mais esse ano. Matematicamente dá, mas é muito difícil. E o que falar desse trabalho, desses garotos? Flamengo de novo botando garotada para jogar, 2 gols de 2 garotos e vencendo fora de casa de um Cuiabá que o Flamengo não venceu no primeiro turno, não foi, Mauro? No Maracanã? Empatou. E no ano passado... empatou no Maracanã no primeiro turno. Então parece que é um jogo muito simples. Mas ganhou do Cuiabá. Mas era o Cuiabá que tá brigando para não cair, fora de casa, e mais um bom resultado do Flamengo do Felipe Luiz, Mauro. Eu achei até que a atuação ontem não foi tão boa, mas tinha muitos desfalques, né? Eu acho que a virtude é o time ter lutado até o final, mas o time também na Copa América, ainda não era o Felipe Luiz, lutava até o final. O que eu acho ruim é ficar achando que certas coisas só acontecem com o Felipe Luiz. É ruim para ele, porque começa a transformar o Felipe Luiz em uma espécie de um rei Midas, sabe, um deus, assim, que não é também, calma. Foi com ele que o Flamengo deixou escapar a vitória contra o Inter, que suportou os maiores momentos de pressão e tomou um gol que não poderia ter tomado, com falha do Fabrício Bruno, que ontem falhou novamente no gol do Cuiabá, né? O zagueiro que gosta de apostar a corrida, novamente deu o lado ali, não conseguiu ganhar na corrida, acabou tomando o gol. O Flamengo tomou o gol. Foi com o Felipe Luiz, que semana passada o senhor Davi Luiz foi bater um pênalti, ele que nunca foi batedor de pênalti, o Flamengo perdeu a chance de ganhar mais 2 pontos. Tivesse segurado o resultado contra o Inter. Contra o Inter, até acho que o resultado foi justo, mas aquele gol não pode tomar. O time está fora de casa, sendo amassado pelo adversário, faltam 1, 2 minutos, você tem que estar todo mundo entrincheirado defendendo o resultado. O que fez o Palmeiras ontem depois que fez o segundo gol? Se fechou, aqui não vai acontecer mais nada, não aconteceu mais nada. E o Flamengo estava com todo mundo no campo de ataque, com campo para perder a bola e dar o campo para aquele tipo de... Não pode tomar aquele tipo de gol. Pode tomar um gol de bola cruzada, um chute fora da área, pode acontecer. Uma jogada, mas com espaço, por Ener Valencia entrar, então acho que são coisas que ele tem que ver. Aquele momento do jogo era para tentar segurar o resultado. 2 pontos. Quanto o Atlético Mineiro do Maracanã, nada de Davi Luiz bater pênalti. Nunca foi batedor de pênalti. O Flamengo poderia ter feito mais 2 pontos. Se tivesse vencido os 2 jogos, estava na briga pelo título, Thiago. Isso foi com o Felipe Luiz. Então tem pontos para serem observados. Eu já falei aqui da necessidade dele criar de fato um distanciamento. Não dá para ser amigo dos jogadores. Agora é o chefe dos caras. Amigos, trabalho à parte. Ele tem a facilidade de lançar os meninos, que ele os conhece bem. Uma coisa é o técnico do profissional que vê o garoto na base e traz para treinar de vez em quando. A outra é o cara que treinava, eles escalava seguidas vezes. Então ele conhece com mais profundidade as características dos jogadores. E ontem lançou o Guilherme em 5 minutos em campo, o rapaz fez o gol. Sobre o Guilherme, o que me chama mais atenção não é o Guilherme em campo, é o Lohan não ter entrado. Eu acho que isso deixa muito claro como esse jogador está perdendo terreno, apesar de ter o técnico que o conhece e que o comandou na base e no profissional. O Lohan estava no banco, o Guilherme estava no banco e o Felipe Luiz colocou o Guilherme. E o Guilherme fez o gol. E o Lohan, quando entra, não tem acontecido nada. Baixa intensidade, jogo passado mesmo. Quanto ao Atlético, teve um momento no Maracanã que ele não se apresentou, o Bruno Henrique reclamou. Tipo, aparece, dá cara pro jogo. Procurou para dar o passe, ele estava escondido.
Então, o caso do Lohan merece, é um jogador talentoso, promissor, mas merece uma atenção dele e do pessoal todo do Flamengo. Para saber o que está acontecendo com esse menino, que ele está perdendo terreno. O Matheus Gonçalves, né, é um caso diferente. Jogou com o próprio Felipe Luiz, já está há mais tempo na base, já foi emprestado para o Bragantino ano passado, já é um jogador mais experimentado. Não é um lançamento do Felipe Luiz, é um jogador que está amadurecendo normalmente, porque já teve para sair vendido, o Bragantino fez uma proposta, o Flamengo não aceitou, né? Jogou por essa equipe no ano passado como titular muitas vezes, antes já foi aproveitado por outros treinadores, já vem jogando há mais tempo, já é mais velho, esses aí tem 18 anos, Lohan, Guilherme, o Matheus tem acho que 21 já, daí deve dar o Alcaraz, então é um jogador já mais rodado, 20, 21 anos, já está num outro estágio, é natural que ele vá crescendo pouco a pouco. Ontem ele entrou, fez o gol da vitória, então foi uma boa vitória. Acho que o time teve alguns problemas, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno com atuações muito fracas, o Léo Pereira muito mal também durante a partida, nos poucos ataques do Cuiabá, o time matogrossense levou perigo muito em função de erros cometidos pelos dois zagueiros, o Fabrício principalmente porque resultou no gol, né, do time cuiabano, mas poderia ser melhor. Mas está ótimo, acho que está ótimo, poderia ser ainda melhor. Mas é natural, ele é um técnico ainda em formação, bota formação nisso, né? Tem sido muito corajoso, já ganhou um título. Agora, por ano que vem, eu acho que aí vai ter uma questão que eu acho, tá? Que é a necessidade de usar a base. Eu não acredito que o Flamengo tenha condições de fazer grandes investimentos no ano que vem com essa história de estádio, da construção do estádio. Dependendo da chapa que vencer, eu não vou ficar aqui falando qual, porque parece que está aqui fazendo campanha a favor ou contra alguém, mas dependendo da chapa que vencer, vai haver um aperto de cinto. Tá? O Flamengo vai encerrar, segundo o orçamento apresentado essa semana, com apenas 3 milhões no caixa, é um caixa quase zerado, claro, adquiriu patrimônio, comprou um terreno para construir um estádio, a gente não pode ignorar isso. E comprou jogadores também, né? Teve um jogador machucado, foi ao mercado, fez mais contratações, são ativos do clube. Contratou um jogador de quase 20 milhões de dólares, o Alcaraz, que jogou mal ontem, inclusive, mas também acho que faz parte do processo, jogador recém-chegado, vai levar um tempo, de repente, para ele se adaptar, entender como funciona e tudo mais. Tem muita gente já precipitada, torcedor, que já acha que não serve. Falavam isso do Pulga, do Cebolinha, do Luiz Araújo e de vários outros, né? Acho que tudo é uma questão de tempo. Mas entendo que ele vai ter que usar bastante a base. Ele vai ter que usar muito a base, especialmente se uma determinada chapa vencer. Porque o Flamengo vai ter aí custos extraordinários com a construção do estádio. E nesse orçamento tem um negócio que eu achei muito preocupante, que é o plano de venda de cadeiras cativas de um estádio que nem tem projeto pronto, nem as licenças tem para a construção, para repor o dinheiro que estava em caixa e saiu para a compra do terreno. Mas o Flamengo não precisa repor o dinheiro, precisa ter o dinheiro em caixa, adquirir um patrimônio. Desde que ele tenha dinheiro a receber para pagar os compromissos que virão, né? As contratações de jogadores, salários, os tributos, etc. Ok, nenhum problema, você tinha uma economia. É que nem um cidadão que tem um dinheiro guardado, ele quer comprar um apartamento, aí ele deu entrada no apartamento, né? Ele não tem mais quase nada guardado, ficou um caraminguá ali, ele tem que pagar uma prestação. Se o salário dele comporta essa prestação, ele está adquirindo um apartamento, ok, ele está comprando uma casa própria, né? O Flamengo comprou um terreno para construir um estádio. Então, não sei. Me parece até uma coisa meio, sei lá, afetada pela eleição, mas eu acho que o torcedor tem que estar muito atento às questões que envolvem finanças e o estádio. Muito atento, bem ligado, mais do que nunca, tá? Mais do que nunca. Não é que seja uma situação desesperadora, longe disso, mas é para prestar atenção para os movimentos que virão. E eu continuo achando que o Flamengo tem que apresentar um projeto concreto com relação a esse estádio. Se vai vender cadeiras cativas, quantas serão? Por quanto tempo elas terão validade? Vão ser perpétuas ou vão ser cativas por 20 anos, 25 anos, sei lá quanto tempo? Qual o valor médio? O Atlético Mineiro vende cadeiras na Arena MRV, eu estava vendo lá, 50 e 70 mil reais a cadeira. Então, quanto tempo, quanto vai ser, quantas serão, quanto pode ser arrecadado, de que maneira o dinheiro pode ser arrecadado? Há uma demanda? Já se pesquisou essa demanda? Quais serão os planos? Né? De que maneira isso vai ser trabalhado? Tem uma série de perguntas aí sem resposta até agora. Inclusive, alguns colegas que são setoristas do clube noticiaram que vai ter agora, acho que amanhã, apresentação ali para os sócios do projeto, do estádio, essa coisa toda, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Mas as coisas vão ficar mais claras a partir do dia 9, quando vai acontecer a eleição. Dia seguinte, a última rodada do Campeonato Brasileiro, que aí elege o novo presidente, aí a gente vai começar a entender o que esse presidente vai fazer, né? Até porque o que se fala em campanha nem sempre é aquilo que se faz na prática, né? Especialmente quando ganha oposição, que aí você tem sempre um argumento. Eu encontrei aqui uma coisa que eu não sabia, então eu não posso fazer isso, vou fazer aquilo.
Mas acho que é um momento bem importante e acho que o torcedor não deve criar, expectativa de grandes contratações no ano que vem, de investimentos pesados. Vai ter que ser um clube atento no mercado, buscar uma reserva para o Pedro. Eu vejo as pessoas especulando nomes que vão custar 15, 20 milhões de euros. Esquece. Não é momento para isso. Tem que buscar soluções mais criativas, digamos assim. Jogadores disponíveis no mercado, ou mais acessíveis, que possam preencher ali a lacuna. Vai ter essa lacuna, por exemplo, no comando do ataque, ou então o Felipe vai encontrar alguém na base que possa fazer esse papel, porque o Gabriel não vai estar mais, já não está nem jogando, né? O Bruno Henrique tem jogado ali, mas não é exatamente o centroavante. E o Pedro está machucado, só vai voltar lá para... Talvez no primeiro semestre do ano que vem, mas abril, maio, né? Talvez, só para o Campeonato Brasileiro, vai. Para o Carioca não vai estar à disposição, certamente. Então vai ter que preencher essa lacuna, provavelmente com alguma contratação. Mas tem que saber aí o que fazer. E tudo vai depender de quem vai assumir. E o Felipe Luiz vai ser o técnico. Eu duvido que algum dos candidatos pense em demiti-lo. Seria uma loucura. Ele tem um ótimo começo, acho que muito melhor que a encomenda. Todas as dúvidas que havia a respeito da seu início, sua trajetória, elas eram pertinentes, um cara sem nenhuma experiência no profissional, e acho que o amadurecimento dele vai passar por aí. Acho que daqui a algum tempo, se ele voltasse hoje a jogar contra o Inter do Roger Machado, daquela maneira, talvez ele não deixasse o time naquele comportamento no final, ele recuasse para defender o placar que lhe era favorável. São aprendizados. Mas ele passou por isso tantas vezes como um jogador, é diferente como técnico. Você tem que tomar as decisões. Então acho que tudo isso faz parte. Até esses comentários com viés um pouco mais crítico não são contra ele, são até absolutamente construtivos. São detalhes que têm que ser observados. Escolher o batedor de pênalti, não pode ter brodagem, são coisas que ele vai ter que passar pouco a pouco. Eu acho que ele ainda está na fase de transição. Marcos Braz quebrou o silêncio aí sobre a situação do Gabigol, hein? Vou até acelerar aqui para dar tempo. Vamos colocar na tela. Ele disse o seguinte: eu comuniquei ao Felipe Luiz, o que o Flamengo fez nada tem a ver com o que ele falou. Agora, vou deixar claro, o que foi dentro do vestiário ficará no vestiário. Mas 1 ou 2 fatos eu presenciei. Entendemos que precisaria ter um ajuste. E isso foi feito com o Gabriel saindo dos jogos contra o Atlético Mineiro e o Cuiabá. Ele voltará normalmente a partir do próximo jogo contra o Fortaleza e cumprirá seu contrato até o final, como fez até agora, com muita tranquilidade. E o Flamengo também. A gente não precisa externar nem qualificar o episódio. O que posso falar é que a gente está há 6 anos na vice-presidência de futebol e sempre administrando não só situações do Gabriel, mas de outros jogadores também. Segundo Marcos Braz, o Flamengo projeta uma despedida para o Gabigol, tá? O clube ainda tem 2 jogos no Maracanã pelo Brasileirão, contra o Internacional dia 1º de dezembro e contra o Vitória no dia 8. O Marcos Braz disse o seguinte: essa celebração deveria ser feita no Rio de Janeiro. É como o atleta quer, como o Flamengo quer. E acho que é importante a gente falar do que foi a passagem do Gabriel por aqui. O Gabriel foi importantíssimo. Os títulos foram mais importantes ainda, conquistados por ele, pelo elenco que lhe ajudou. E no final, é isso que vai contar. É uma história de Cinderela, de final feliz. Essa que é a verdade. Não tenho o que lamentar. É vida que segue. Boa sorte para ele.